A história começa com a personagem feminina principal, Rain, que recém-chegada à empresa se atrapalha como qualquer novata no mundo corporativo e não sabe usar a copiadora. Frustrada, ela tenta resolver o problema à força e chama a atenção de alguém. O protagonista masculino, Hyun-woo. Sem dizer nada, ele se aproxima e a ajuda a copiar os documentos. A partir desse momento, toda vez que Rain precisava de cópias, Hyun-woo aparecia para ajudá-la. Ai meu Deus, que lindo! No início, Hyun-woo só queria evitar que a copiadora fosse destruída por Rain, mas depois de ajudá-la tantas vezes, começou a se preocupar genuinamente com ela. Além disso, os colegas de trabalho estavam comentando sobre o fraco desempenho da estagiária. E Hyun-woo, por bondade, resolveu alertá-la. No entanto, Rain não parecia preocupada com a possibilidade de ser demitida, pois afinal, aquela empresa pertencia à sua família. Nepotismo! Mas Hyun-woo não sabia a verdadeira identidade de Rain e continuava demonstrando preocupação por ela, especialmente quando via que os superiores brigavam com ela o tempo todo. Ele chegou a dizer que seu coração disparava sempre que Rain era repreendida, o que a fez perceber que havia algo estranho. Curiosa, ela perguntou a Hyun-woo por que ele ficava tão nervoso, afinal, não era ele quem estava sendo repreendido. E quando ela perguntava diretamente a ele, ele ficava sem palavras. Depois do expediente, ao sair da empresa, Hyun-woo viu Rain na porta e achou que ela estava presa ali por causa da chuva. Então ofereceu seu guarda-chuva e disse: "Você pode ficar com ele." Vendo a expressão confusa de Rain, Hyun-woo não aguentou e começou a se explicar. "Minha casa não é em Seul. Minha família tem mais de 30 cabeças de gado. Moro em um apartamento comercial e não em um lugar alugado. E eu pago meu apartamento de forma integral." Ele continuou falando, querendo deixar claro que tinha condição financeira estável. Rain ficou completamente confusa, sem entender onde ele queria chegar. Foi então que Hyun-woo finalmente revelou seu verdadeiro propósito. "Na verdade, estou me declarando para você." Hyun-woo acreditava que Rain era uma simples funcionária, por isso estava preocupado que ela se sentisse pressionada com a confissão. Afinal, sua família era relativamente conhecida na vila onde ele morava, e ele queria tomar cuidado para não assustá-la. Diante da súbita declaração e do grande mal-entendido, Rain ficou sem reação. Percebendo o embaraço dela, Hyun-woo disse que ela não precisava responder naquele momento, apenas entregou o guarda-chuva e pediu que ela não pegasse chuva, antes de sair correndo debaixo d'água. O que ele não sabia era que Rain não precisava de guarda-chuva algum, pois seu motorista particular já estava esperando por ela. No caminho de volta, ao ver Hyun-woo esperando o ônibus sozinho no ponto, o coração de Rain se aqueceu. A pureza e sinceridade do amor dele a tocaram profundamente. Sem que percebesse, ela já estava apaixonada. Silenciosamente, seguiu o ônibus com um olhar, admirando Hyun-woo. Quanto mais ela olhava, mais ela gostava dele. Ai, que bonitinho! A partir desse dia, os dois começaram a namorar. Hyun-woo a levou para conhecer sua cidade natal e apresentou os negócios da família. Até a levou para o único mercadinho da vila, que também pertencia à sua família. Lá, insistiu para que Rain provasse um sorvete de 50 centavos. Ao vê-la dizer que era a primeira vez que ela comia esse sorvete, Hyun-woo ficou chocado e logo concluiu que ela vinha de uma família muito pobre. Ele também achava estranho o fato dela sempre usar camisetas rasgadas e chegou a dizer que agora entendia o motivo. Rain tentou explicar que aquelas roupas eram peças de marca compradas na Europa, mas Hyun-woo a interrompeu. "Ainda nem casamos e você já está usando as roupas da minha avó?" O mal-entendido fez Rain chorar e rir ao mesmo tempo, sem saber como explicar. Então Hyun-woo, com um tom sério, prometeu: "Eu vou fazer você viver uma vida que nunca teve antes." Com medo de que Rain duvidasse de sua capacidade financeira, ele acrescentou: "Na verdade, eu economizo 2 milhões por mês. Mesmo que você não tenha nada, mesmo que sua família tenha dívidas, não importa. Eu estarei sempre ao seu lado." Meu Deus, que homem! Mas quando Hyun-woo finalmente descobriu a verdadeira identidade de Rain, ficou tão abalado que pediu demissão e desapareceu por um tempo. Até que um dia ele recebeu uma mensagem. Ao sair de casa para ver o que era, ficou chocado ao encontrar Rain chegando em um helicóptero para buscá-lo. Depois desse reencontro, os dois se casaram. Eu também casava com ela, poxa. O herdeiro do maior conglomerado da Coreia e um novo funcionário da empresa celebraram uma reunião que ficou conhecida como o casamento do século. A
Após o casamento, o casal viveu um período de muita felicidade. Juntos, aguardavam ansiosamente a chegada do primeiro filho. Quando souberam que o bebê nasceria no dia 31 de outubro, ficaram eufóricos. Eles começaram a preparar o quarto do bebê com os melhores materiais. Hyun-woo pessoalmente colocou adesivos de estrelas no teto. Todos achavam que o casal viveria feliz para sempre, mas, inesperadamente, Rain sofreu um aborto espontâneo. Após a perda do bebê, Rain imediatamente mandou retirar todos os móveis e objetos do quarto infantil. Ao ver essa cena, Hyun-woo a questionou, mas a resposta fria de Rain fez com que pensasse que ela não se importava com a perda do filho. Na realidade, Rain estava profundamente triste, mas não queria demonstrar sua dor. Esse evento criou uma barreira entre os dois. Aos poucos, o casal se afastou. Eles passaram a dormir em quartos separados e começaram a ter desentendimentos constantes, inclusive no trabalho. Certa vez, durante uma reunião, tiveram uma discussão acalorada na frente de todos os funcionários. Além disso, Hyun-woo vivia sob pressão na família de Rain. Seu cunhado o forçava a fazer coisas que ele não achava justo, e sua sogra sempre o criticava. Ela também pressionava o casal para ter outro filho, insistindo que a criança deveria levar o sobrenome da família materna. Hyun-woo ficou perplexo com essa exigência e perguntou o motivo. O que ouviu de seu sogro o deixou ainda mais frustrado, pois percebeu que não tinha qualquer voz ativa na família de Rain. Diante do distanciamento no casamento, Hyun-woo questionou se Rain realmente queria ter outro filho. Ela apenas respondeu: se fosse necessário, ela aceitaria. A frieza da esposa, somada à pressão da família, fez com que Hyun-woo se sentisse sufocado. Desabafando com um amigo enquanto bebia, ele lamentou: por que tive que ser tão charmoso, tão irresistível, tão encantador? Foi por isso que acabei assim. Nossa, como é convencido. Vendo seu amigo bêbado balbuciando palavras sem sentido, Hyun-woo tentou puxá-lo para casa. No entanto, ele insistia em ficar, repetindo que estava muito fofo quando bebia e que não podia ir embora. Ainda afirmava que sua fofura era famosa na vila, pois nasceu assim. No fim, Hyun-woo conseguiu convencê-lo a ir para casa muito tarde da noite. Ao chegar, Hyun-woo ficou parado diante do quarto de Rain, hesitando por um longo tempo, mas no final não abriu a porta. Do outro lado, Rain também estava hesitante na frente da porta. Esse receio mútuo acabou afastando os dois, tornando o relacionamento cada vez mais distante. Com o tempo, a pressão foi se acumulando e Hyun-woo perdeu o apetite, chegando a sentir falta de ar em alguns lugares com muitas pessoas. Sem alternativa, procurou a ajuda de um psicólogo. Durante a consulta, desabafou que morava com o sogro, a sogra e a avó da esposa. Meu Deus, que caos! Além deles, ainda havia a tia da esposa e o cunhado com a família, todos sob o mesmo teto. Eita, desgraceira! Toda noite jantavam juntos e às 9 da noite tinham que conversar em grupo. Nossa, que inferno, hein? Nos feriados, a família inteira se reunia, sem exceção. Praticamente não havia um único dia no ano em que Hyun-woo tivesse tempo para si mesmo. Além disso, a família realizava cerca de 15 cerimônias memoriais por ano, todas organizadas pelos genros. Ouvindo isso, o psicólogo logo percebeu que Hyun-woo precisava desesperadamente de um espaço para respirar e perguntou sobre seu trabalho. Com um sorriso amargo, ele respondeu: minha esposa é minha chefe. O chefe dela é meu sogro. O chefe do meu sogro é o avô dela. Hoje em dia, só de ver o nome de qualquer um deles no celular, meu coração dispara. Minhas mãos tremem sem controle. Coitado do rapaz. Porém, mais do que detestar os outros membros da família, ele odiava sua esposa. Não importava o que acontecesse, ela sempre ficava indiferente. Nunca se importava com ele. O psicólogo escutou tudo atentamente e acabou concordando que o divórcio era a melhor solução. Eu também concordaria. Perguntou então por que ele ainda não havia separado. Hyun-woo suspirou e explicou: meu sogro odeia ser traído por quem já comeu a sua mesa. Se alguém o abandonar, ele com certeza fará algo pelas costas. O terapeuta sentiu profunda compaixão por Hyun-woo, mas tudo o que pôde fazer foi prescrever alguns remédios para aliviar sua ansiedade. Foram 3 anos de tortura desde o casamento com Rain, mas Hyun-woo nunca tomou a decisão final de se divorciar, até ouvir algo de Grace. Grace lhe contou: antes de casar, Rain fez um testamento. Se algo acontecer com ela, todo o dinheiro, ações e imóveis irão para a Queen Group.
nenhum centavo será seu. Mais do que isso, desde o início, ela nunca quis um marido. Ela só precisava de alguém para registrar no casamento como seu trabalhador doméstico. E você apareceu na hora certa. Bonito, formado em Direito na Universidade de Seul, era perfeito para criar uma história de amor invejável. Além disso, você é obediente e fácil de manipular. Meu Deus, quanto sofrimento! Essas palavras perfuraram o coração de Hyo como agulhas. Foi nesse momento que ele finalmente tomou a decisão de se divorciar. Tá na hora de chutar o balde, né? Enquanto isso, Rain recebeu uma ligação do hospital. Os exames mostravam que sua saúde não estava bem, então decidiu ir até lá. Quando saiu de casa, encontrou Hyun-woo e pediu que ele a acompanhasse. Ainda furioso, ele recusou sem hesitação. Irritada, ela virou as costas e foi sozinha. No hospital, ao olhar para o relógio, Rain foi subitamente envolvida por uma enxurrada de imagens desconhecidas. Quando voltou a si, já estava sentada no consultório do médico, sem se lembrar de como havia chegado ali. Nos últimos tempos, parecia estar se deslocando de um lugar para o outro sem perceber. Meu Deus, é teletransporte? Sem conseguir recordar do que fazia no meio do caminho. Como não sentia dor nem desconforto, nunca deu nenhuma importância. Depois de ouvir a explicação do médico, Rain finalmente soube que tinha um tumor no cérebro, e era um tumor raro. O primeiro caso registrado na Coreia do Sul. Nossa, que azar, hein? O problema era que o tumor estava localizado entre os nervos do cérebro, tornando a cirurgia extremamente difícil e a medicação praticamente ineficaz. Atualmente, não existia um tratamento concreto para sua condição. Pela velocidade de progressão do tumor, o médico estimou que ela teria no máximo 3 meses de vida. Ih, carai! A notícia repentina da morte iminente a deixou completamente atordoada. Enquanto isso, Hyun-woo havia voltado para sua cidade natal e estava saboreando a comida feita por sua mãe. Após a refeição, ele revelou aos pais sua decisão de se divorciar. Todos ficaram boquiabertos. O pai tentou dissuadi-lo com palavras cuidadosas, mas Hyun-woo permaneceu firme. Pensei muito sobre isso, mas decidi, eu preciso me divorciar. De volta a casa, Hyun-woo pediu os papéis do divórcio e foi até Rain. No entanto, antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela olhou para ele e declarou: "Eu estou morrendo." Tan, dan, dan. Olá, meus queridos! Aqui é a Carla, essa voz que vos fala. Eu venho pedir vocês atenciosamente para que vocês curtam, compartilham, sigam o canal, para que esse canal cresça, para que a gente produza mais novidades, para eu conseguir sair do CLT. O que vocês acham? É brincadeira, tá, gente? Eu amo o meu trabalho. Mas é sério, não deixem de curtir, não deixem de seguir o canal, não deixem de compartilhar, tá bom? Eu agradeço muito a vocês. Beijos, tchau, fui!